Olá, estudantes, é bom estar aqui com vocês nesse vídeo que eu preparei para falar de um assunto simplesinho. Esse vídeo é tranquilo, eu acho que vai ser bacana todo mundo ouvir. É sobre a numeração única, aquele número comprido que tem no processo judicial, chamada numeração CNJ. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês para que serve essa numeração, como ela funciona, como é constituída. Tem gente que trabalha com processo anos e anos e não sabe o que significa esse número comprido. E ele tem significado sim. Antes, deixa eu contar uma história rapidinho. Cada tribunal tinha uma numeração própria. Eram tempos assim, onde a internet estava se aperfeiçoando ainda, tal. Que eu atuo desde a época que não tinha internet pública, né? Começo da década de 90. A internet começou quando? 95, bem restrita, e foi aumentando, 96, 97, 98, foi se estendendo. Mas eu sou da época ainda da máquina de escrever. Eu tenho um diploma de datilografia. Depois vocês procuram no Google Imagens o que é máquina de escrever, tá bom? É igual um computador, só que não tem tela. Você põe um papel, é mecânica, faz telec, tetec, telec, tetec. E, olha, cada tribunal tinha uma numeração. Então, você entrava com uma ação, era processo número tal, da tal vara, da comarca. Aí, no cartório do lado, tinha essa mesma numeração, mas era do outro cartório. Aí, o processo ia para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal e tinha outro número. Aí, se porventura ele tivesse que ir para o STF, STJ, tinha outro número lá. E como que você acompanhava isso? Pelo Diário Oficial. Não tinha internet, não é assim que você via. Ou você ia lá no tribunal e ficava perguntando na distribuição, você ficava perguntando, se demorava uma tarde para achar. Era complicado. Aí depois veio a internet e tudo mais. Aí o judiciário assim, teve o bom senso, assim, teve a ideia fantástica de uniformizar a numeração. Aí a gente passa a sofrer menos com isso, né? Então os processos judiciais de todo o país, de todas as justiças, todos os tribunais, eles vão obedecer essa chamada numeração única. Essa numeração, para quem não conhece, às vezes assusta, porque são 20 algarismos, 20 dígitos, não é? Mas eles têm significado, viu? Quem quiser aprofundar, dá uma olhadinha na resolução 65 de 2008, é do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Lá temos as regrinhas dessa unificação do número. Então, vamos lá, vamos dar uma palavrinha sobre esse número aqui, sobre esse número único. Né? São 20 dígitos. Então vamos pegar um número padrão, vamos lá. Primeiro nós temos 7 dígitos. 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, né? Esses 7 dígitos, eles significam a ordem numérica, a ordem cronológica do processo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é a ordem dos protocolos. Não necessariamente ele precisa começar do 0 e até o 999 e ir subindo, né? Você pode ter uma numeração especial. Então, quando foi implantado o processo digital, eu lembro que no Tribunal de Justiça de São Paulo, os processos digitais eles começavam sempre por 1000, não é? E sempre por 1000, acho que por 4000 também, se não estou enganado. E depois, aí qualquer número, né? Depois que foi implantado 2013, 2014, aí qualquer número. Então, às vezes, ele pode ter algum significado especial, mas, em geral, esse número indica a ordem cronológica do protocolo, viu? Protocolo, a ordem cronológica. Então, quanto maior esse número, mais a gente está avançando no ano, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esses 7 algarismos, eles indicam a ordem cronológica de protocolo daquela petição inicial ou equivalente. Pode ser um outro procedimento que foi instaurado, né? Pode ser um agravo de instrumento, né? Que vai receber uma numeração própria. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tracinho, é o único tracinho, o resto vai ser ponto, viu, nesse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tracinho, 8, 9. O que significa esse tracinho, esse 8, 9? Esse 89 é o dígito verificador. Dá uma olhadinha no seu CPF. Finalzinho tem 2 dígitos também, separados, tracinho, 2 dígitos, é o dígito verificador.
Então, quando você digita seu CPF ou você digita o número do processo, se digitar alguma coisa errada, o sistema vai fazer um cálculo na hora, vai usar o que a gente chama de algoritmo, e ele vai chegar à conclusão que o número está errado, então vai rejeitar. Olha, esse dígito verificador tem assim, tem no seu CPF, tem no processo judicial, tem na conta bancária. Então, se você digitar alguma coisinha errada, a máquina que deu um programinha para rodar o algoritmo, ela já identifica. Ela já identifica o erro. Então, por isso tem dígito verificador. Então, não tem um risco de você fazer uma petição e você, na hora que for digitar o número do processo, digitar errado. Não tem, porque se digitar errado, o sistema vai acusar processo inexistente, erro, alguma coisa assim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tracinho 8, 9, agora ponto. Ponto 2020. Não precisa explicar muito, né, que esse 2020 é o ano daquele processo ou daquele incidente, né? Se você ajuizou em 2017, vai ser 2017. Se apresentou o agravo de instrumento em 2019, vai ser de 2019, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ordem cronológica, tracinho 8, 9, dígitos verificadores, ponto 2020, ano do protocolo daquela ação, da inicial, então do incidente, como agravo de instrumento. Aí a gente vai colocar um ponto de novo, aí vai ter um número que vai de 1 a 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, traço 8, 9, ponto 2020, ponto, aí vai ser um número sozinho de 1 a 9. O que é esse número de 1 a 9? É a justiça, aqui estamos nos referindo. 1 é STF, 2 é CNJ, 3 é STJ, 4 é Justiça Federal, 5 é Justiça do Trabalho, 6 é Justiça Eleitoral, 7 é a Justiça Militar Federal, 8 é a Justiça Comum Estadual e 9 é a Justiça Militar Estadual. Eu peguei uma colinha aqui porque eu de cabeça sei que o 1 é o STF, o 4 é Federal, 5 é Trabalhista e 8 é estadual comum, né? O resto eu não lembro, não mexo, não lido muito assim com esses outros tribunais, até com o STJ eu mexo um pouquinho, mas eu não estou acostumado a processos originários lá, né? Então esse número isolado vai dizer qual justiça que é. Aí tem um pontinho, aí tem mais 2 algarismos. Esses 2 outros algarismos vão dizer qual tribunal que vai ser. Então, por exemplo, você tem o Código da Justiça 8, que é a Justiça Estadual. Mas quantos tribunais de justiça nós temos no estado, no país? Um para cada estado. Se for São Paulo, lá por ordem alfabética é o número 26. Se for Acre, é o número 01. Então nós temos a enumeração. Já sabemos qual é a justiça, agora qual é o tribunal? Né? Então, para isso que servem esses 2 dígitos. Na Justiça Federal, por exemplo, que o dígito solitário lá é 4, se for o Tribunal Regional Federal da terceira região, que é o caso de São Paulo e Mato Grosso do Sul, vai ficar 4.03. 03 é o terceiro Tribunal Regional Federal. E por fim, nós temos 4 dígitos. Então agora vamos falar um processo da Justiça Estadual de São Paulo, né, para ficar mais facinho. Vou inventar o número do processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tracinho 8, 9, ponto 2020, ponto 8, Justiça Estadual, ponto 26, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ponto 4 dígitos. 4. Esses últimos 4 dígitos, eles correspondem a uma divisão administrativa. Pode ser comarca, pode ser vara, pode ser departamento do tribunal. Quer ver? Na Justiça Estadual, por exemplo, comarca de Presidente Prudente, 0482. Na Justiça do Trabalho já designa qual vara e qual lugar que é. Então, por exemplo, a primeira vara do trabalho de Presidente Prudente tem uma finalização. A segunda vara do trabalho de Presidente Prudente tem outra finalização. Os 4 dígitos finais do processo são diversos. Eu não lembro agora de cabeça. Ou pode designar só uma divisão administrativa, um tribunal, um órgão do tribunal. Por exemplo, no estado de São Paulo, os processos que os 4 últimos números sejam 0500, 0500, significa que são processos que estão tramitando no departamento de precatórios do Tribunal de Justiça. Então você já sabe, 0500 é processo de precatório. Pronto, não tem dificuldade. Na Justiça Federal também, na Justiça Federal,
os processos que estão sujeitos ao juizado especial da Fazenda Pública, eles têm uma numeração própria. Eu não lembro exatamente qual é o número, mas é uma numeração própria. Muito bem. Então nós temos aí 20 algarismos, 20 dígitos compondo a numeração única estabelecida pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2008, através da sua resolução 65. Tem uns tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo faz isso, que ele coloca alguns incidentes com números além desses 20 números. Então você vai ter aqui o número comprido 20, aí você vai ter barra 001 ou só barra 01, que é para indicar subprocessos. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem um processo de conhecimento que gerou um processo de execução, de cumprimento de sentença. Então, você vai ter um número para o processo de conhecimento, os 20 dígitos próprios para o processo de conhecimento, 20 outros dígitos para o processo de execução, cumprimento de sentença, e vamos supor que seja cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e vai gerar um precatório e uma RPV, uma requisição de pequeno valor. O que normalmente vai acontecer? Você vai ter um número diferente para o precatório e a RPV vai repetir o número da execução do cumprimento de sentença, mas com um diferencial. Vai ter um númerozinho a mais. Então, fora os 20 números, você tem um número a mais. Esse número a mais é só uma referência para o tribunal. Ele não integra o número único do CNJ, ele é apenas para fins assim de facilitar o acesso, tá bom? Então o Tribunal de Justiça, teve uma época até que eu pensei que estava descumprindo, mas não está descumprindo, que é só uma forma de facilitar o acesso ao processo virtual correto. Gente, para entender melhor, só praticando, só pegando os processos e etc, viu? Mas agora todo mundo tem uma noção boa do que é essa numeração única. Todo mundo sabe o que significam esses 20 dígitos do processo, que eu chamo de número comprido, mas é a numeração processual única, tá bom? Estabelecida pelo CNJ. Então, esse é o vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu espero que tenham gostado. Eu estou contente com assim, o acesso aos meus vídeos, né? Eu sou o professor Carlos Augusto e me despeço. Tchau, pessoal. Bom estudo.